Em instantes, mais um episódio do Escúcilcast, que tem o apoio de Lojas Cadoro, no centro de Bento Gonçalves. Ourives, Casa dos Reparos, tudo para reforma, construção e decoração. Rede de hotéis da Londer, muito mais do que uma rede de hotéis. Parque Internacional de Esculturas Domadores de Pedra, um museu a céu aberto para explorar história, arte e cultura. Estar e Arte, móveis e decorações. Milani Automóveis, segurança, transparência e qualidade. Globo Esportes, originais em tudo. Farmase, una-se ao mundo Farmase. Óticas Ferri, mais vida em cada olhar. Instituto Optométrico dos Olhos, sua visão é o nosso foco. Castelo Day Hospital, há 17 anos realizando sonhos. Olá, eu sou Moisés Escúcil e este é o Escúcilcast. Agradecendo a todos os nossos apoiadores, nós damos início a mais um daqueles episódios legais com convidados especiais. Antes de mais nada, eu quero te pedir para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nos canais do Escúcilcast no YouTube e também no Spotify. E não deixa de nos seguir nas redes sociais, no Instagram do Escúcilcast e também no Instagram, Moisés Escúcil. É dessa forma, é desse jeito que você vai estar sempre atualizado de todo o novo conteúdo que nós disponibilizarmos. E olha que tem muito conteúdo para todos os estilos, para todos os gostos e para pessoas que, assim como vocês, gostam de assuntos de interesse, assuntos bacanas, assunto para frente. É isso que a gente discute, que a gente conversa aqui todas as terças-feiras, a partir das 19 horas. E hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito legal, muito abençoado, muito especial, que é a cura pela fé. E meu convidado é o pastor da Igreja Quadrangular de Caxias do Sul, Denis Pichaide? Pichaide. Acertei. Isso aí. Isso é o que? Alemão? Alemão. Alemão. Pastor, que prazer, que honra poder estar te recebendo aqui, falar um pouco da tua história, um pouco da história da Igreja Quadrangular de Caxias do Sul, né? E falar sobre esse tema que a mim encanta demais. Quando eu recebi uma direção de Deus para te convidar, o assunto que me veio à mente foi esse, né? A cura pela fé. Eu te ouvi em umas 2 ou 3 pregações e mais algumas vezes pela internet. E esse é um assunto que eu sei que tu gosta de falar, demais, né? E tu és usado por Deus para curar muitas pessoas, né? Prazer. Prazer, Moisés. Eu quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo e dizer que é um prazer estar aqui, tá? Visitar vocês, conhecer vocês aqui, a estrutura. Achei muito bacana, muito bom estar aqui. Bento Gonçalves, quero dizer, tá? Bento Gonçalves é linda, que cidade maravilhosa. Quero também te parabenizar pelo grande feito nesses tempos que nós tivemos atrás aqui. Uhum. E espero que seja um bom papo, que é um papo que eu gosto muito. Na verdade, eu sou da fé, eu vivo da fé e pela fé. E desde os meus 9 anos de idade, a Bíblia diz, né, que o justo ele viverá pela fé. Então são desde os 9 anos de idade, hoje eu estou com 43 anos, são 34 anos vivendo pela fé, falando da fé e exercendo a fé. Tá bem. Hoje está aqui contigo também a pastora Aline, né? Minha esposa. Né? Mas pastor Denis, 9 anos de idade. 9 anos de idade. Como começou isso? Começou assim. Eu vim de uma família muito, muito desestruturada espiritualmente, tá? O meu pai, ele era pai de santo. E a minha avó, mãe dele, também era mãe de santo. Só que ela não era simplesmente uma mãe de santo, não. Ela era uma feiticeira muito forte. Ela era uma das 3 mais poderosas do estado do Paraná na época.
A minha avó, ela era a mãe de santo oficial do presidente da Argentina, na época. Então, o que ocorreu? Quando eu nasci, a partir de 90 dias, havia um centro da minha avó, né? Muita gente. Ela meio que dominava a cidade na época, lá no Paraná. E do lado desse terreno tinha a casa dela, então não tinha um muro que dividia. E numa gira, ela mandou a minha mãe buscar a mim, com 3 meses de idade. E ela, quando me pegou, ela fez um altar, acendeu algumas velas e ela me consagrou como o substituto, né? Uma entidade me consagrou como substituto. Dela. Então, a entidade incorporada nela disse, quando você morrer, essa criança seria o substituto do meu cavalo quando morrer. É todo um linguajar nosso, nosso, né? Da época. Sim. Então, o que aconteceu comigo? Naquele momento, ela fez um passe com fumaça de cigarro e naquela hora eu peguei uma enfermidade nos pulmões. É assim, Moisés, tudo que você puder imaginar de ruim que uma pessoa tem nos pulmões, eu tinha. Bronquite, eu tinha asma, eu tinha pneumonia dupla. Eu só não tive tuberculose e câncer, tá? Mas o meu pulmão, ele era muito, muito fraco, os meus brônquios, eles eram muito inchados, o ar não passava. E eu comecei a ter um problema de desenvolvimento, de crescimento. Eu era muito magro, eu não evoluía na escola, eu sentia muito sono, eu desmaiava na escola porque o ar não passava. Olha o nível, tá? Olha o grau. O ar não passava para o cérebro. E eu desmaiava por falta de ar. Uma criança, né? Só que acontecia algo assim. Você me perguntou como aconteceu. Aconteceu que com 9 anos de idade, eu tive uma crise muito forte. E todas as vezes que eu tinha uma crise, eu tinha que entrar num carro ou no ônibus, viajar 80 quilômetros, a minha avó incorporava. E ela fazia aquele passe do cigarro de novo, desde quando eu era dos 3 meses. E aquilo ali me aliviava o pulmão na hora. Sempre foi assim. Então eu criei uma certa dependência dessas entidades. Como aconteceu? Com 9 anos eu tive uma crise muito forte. E quando eu desmaiei, eu lembro que quando eu voltei eu já estava no colo da minha mãe. Eu tinha 9 anos, isso foi em 1990, ali no final de fevereiro. E quando eu acordei eu já estava no colo dela. Eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, o que eu faço para morrer? Eu não aguento mais. Era muito sofrimento. No desespero, a minha mãe foi na vizinha, gritando por socorro, porque meu pai trabalhando. A vizinha viu, quando ela me olhou, eu já estava roxo, suando frio, sem sangue, gelado. E aí ela disse assim, não, a gente tem que levar esse menino numa curandeira aqui na cidade mesmo. Não dá tempo de ir lá para Assis, né? A gente morava em Cascavel, no Paraná. No final do dia, a gente estava esperando que o primeiro marido que chegasse entre o meu pai e o marido da minha vizinha me levasse na curandeira. Meu pai chegou, beirando o pôr do sol, e aí ele me levou, né? Ele se submeteu a levar essa curandeira, que foi o recurso que a gente tinha na hora. Chegando lá, uma senhora nos atendeu, nos levou para o quarto, a vizinha ficou pro lado de fora, fizemos um triângulo assim, eu, meu pai e ela, e aí ali eu descobri que ela não era uma curandeira, era uma pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular. E aí, então, ela pediu autorização pro meu pai para tocar em mim. Quando ela tocou em mim, quando ela disse assim, ó, em nome de Jesus, eu desmaiei. Tá? Mas ali não foi por falta de ar. Ali eu tive, hoje a gente entende, eu tive um arrebatamento de espírito ali, né? Eu fui anestesiado e ela veio para cima de mim, colocou a mão na minha cabeça, no meu pulmão e começou a orar a cura pela fé. Ela começou a usar a fé dela, porque eu não tinha fé. Meu pai não tinha fé, mas aquela mulher tinha. E eu sei que eu fiquei entre 2 a 3 minutos desacordado. E quando eu levantei, eu vi meu pai de canto assim, né? E eu disse assim, pai, tô com uma fome. Eu sei que quando eu acordei respirando 100% curado, divinamente curado pela fé. E até hoje eu respiro, né? Eu faço meus exercícios, vivo. E não tem mais nada, graças a Deus. Graças à fé daquela mulher. E né, como aconteceu, eu depois acabei convertendo meu pai foi para a igreja, e a minha avó, mãe de santo, também.
Ela também se batizou. Após essa situação aí. Foi um tempo depois, né? No início ela relutou bastante, houve um certo desgaste na família, mas futuramente ela veio a se converter, receber Jesus como Salvador, se batizou. E o interessante é que Deus deu 365 dias de vida para ela após o batismo. Ela se batizou no dia 7 de setembro de 2001 e ela morreu no dia 7 de setembro de 2002. Então, graças a Deus, hoje, a minha avó, que era mãe de santo, que dominava a feitiçaria, tudo que você puder imaginar nesse linguajar, hoje não é, Moisés, uma intolerância religiosa, tá? Eu tô falando a minha história. Sim. Então, hoje eu tenho propriedade para falar isso. Aquela mulher conheceu Jesus e conheceu algo mais poderoso do que todas as entidades que ela dominava durante toda uma vida. E aí, vindo para Jesus, se converteu, se batizou. E hoje, ela está no paraíso, no seio de Abraão, aguardando o netinho querido dela. Amém, glória a Deus. Uma hora chega lá, um dia. Vou lá, no com tempo certeza. De Deus. Vou encontrar com a minha avó lá. Então, a tua conversão já se deu naquele momento ali. Por uma cura. Por uma cura. Na hora. Inclusive, aconteceu algo tão forte comigo. Eu fui curado. Meu pai ficou em choque. Fui para minha casa depois. E aí eu fui fazer a minha primeira oração da minha vida. Eu nunca tinha orado a Deus, o Deus que criou o céu e a terra, o Deus que colocou temperatura no sol, que colocou a distância exata para que a gente não queimasse e não congelasse. Eu fui para casa, meus pais dormiram e eu me ajoelhei. E aí quando eu juntei minhas mãozinhas assim, eu disse assim: Deus, o Senhor me curou. Eu sei que o Senhor me curou. Eu falei exatamente desse jeito, tá? Deus, eu quero te pedir uma coisa. Me dá o que aquela mulher tem e eu vou te servir pro resto da minha vida. Moisés, o que aquela mulher tinha? Ela tinha o dom de curar pessoas. Então a primeira oração que eu fiz na minha vida foi pedindo para Jesus me usar com cura, como ele usava ela. E graças a Deus, de lá para cá, Deus tem feito grandes coisas através da nossa fé, né, da nossa oração. A fé, eu tenho ciência disso e tenho a certeza de que a fé, ela cura, né? Ela cura, com certeza. Mas através da fé também, a gente pode curar uma pessoa emocionalmente, uma pessoa que está depressiva, uma pessoa que está para baixo, que nada na vida dela dá certo, nada melhora, ela não consegue ir para frente, financeiramente a vida é um desastre. É possível também fazer essa transformação? Eu já vi muito isso, tá? Existe depressão, entrando no assunto depressão, tá? Vamos lá. Cura da depressão. Existe a depressão que ela é causada por situações, a pessoa vai ficando tão triste que ela vai afundando, e ela se perde na tristeza, já não tem mais energia, porque realmente aconteceram coisas. Existem depressões hormonais, que de fato pode se tratar com remédios. E existe depressão espiritual, que agentes do inferno entram na vida da pessoa. Eu conheci pessoas e eu fui usado por Deus para curar pessoas com depressão que a pessoa manifestou, né, entidades no corpo dela, e eu dei a ordem, falando com a entidade, pega tudo que você colocou nela, inclusive a depressão, e em nome de Jesus sai. Aquela entidade sai, a pessoa acorda, como aconteceu comigo, Moisés, tá? Como aconteceu comigo, eu só estou reproduzindo o que foi feito comigo. Quando a pessoa sai, ela acorda 100% feliz. Quando vai no psiquiatra dela, ganha alta. Porque não tem... Então, é espiritual. Então, a gente tem que ver. É hormonal? Jesus pode curar. Tá? É por alguma causa que aconteceu, que entristeceu? Eu creio que também Jesus ele pode potencializar, mas eu ensino assim. E eu tenho falado muito isso na minha igreja. Tem coisas que a oração ela vai resolver. A oração vai resolver, assim, ó, de fato, tá? Tem coisas que a oração ajuda. E tem coisas que a oração não vai fazer nada. Por quê? Porque tem coisas que é a pessoa que tem que fazer. Uma pessoa que tem obesidade. É uma doença. Você concorda comigo que obesidade é doença? Tá bom.
Você acredita que só orando aquela pessoa vai emagrecer, vai ficar um filé? Vai depender dela? Pode orar para que ela tenha vontade de tomar atitude e emagrecer. Então, ali é um caso em que Deus pode ajudar. A oração pode ajudar, mas não vai resolver. Sim. Você tá entendendo? Então, tem coisas que o Espírito ajuda a pessoa. Tem coisas que o Espírito resolve para a pessoa. Por exemplo, eu tinha uma doença no pulmão, não tinha o que eu fazer. Eu não tinha como ajudar. Mas Jesus foi lá e fez por mim. Agora, tem coisas na nossa vida, amigo, que tem que ser a pessoa. A pessoa tem que cuidar da alimentação dela, a pessoa tem que dormir direito, a pessoa tem que viver uma vida regrada, cuidada, fazendo seus exercícios. Então tem coisas que, inclusive na parte das emoções, somos nós. Nós temos que tomar uma atitude, uma decisão de termos inteligência emocional, porque se a gente não tiver inteligência emocional, não é Deus que vai vir e vai resolver as nossas coisas. Você está entendendo? Então é isso que eu prego, que eu ensino. De fato, a fé move montanhas, mas tem coisas que tenho que mover da minha vida. Por exemplo, relacionamentos tóxicos. Não é Deus que vai lá e tirar os relacionamentos tóxicos, amigos tóxicos. Eu tenho que tomar a minha decisão. Eu é que tenho que tomar um passo na minha vida e decidir com quem eu ando. Porque se eu estou recebendo toxinas de pessoas, eu não posso estar permanecendo ali. Verdade. Eu tenho que me afastar, eu tenho que tomar uma decisão de não dar com aquele tipo de pessoas que vai trazer distúrbio na minha mente, que vai querer puxar o meu tapete lá no trabalho, vai querer arrumar pegar o meu emprego, a minha posição. Então eu preciso tomar decisões que às vezes a fé não vai fazer para mim, mas eu tenho que fazer. Tá certo. Pastor, por que e isso não é uma regra, né? Mas normalmente a pessoa busca Jesus ou busca se aproximar de Deus quando algo ruim acontece para ela. Ou quando, como nós falamos, a vida não tá dando certo. Ou a situação aí da tua quase morte, né? Sim. Por que se dá dessa forma? Rapaz, vou te dizer aquela história, né? Sofre. Pô, agora eu me dei conta que o único caminho é Jesus. É assim, ó. O que eu vou te dizer? Nós temos que entender a questão da conexão, uma conexão com Deus. As pessoas hoje, Moisés, elas estão desconectadas. Olha só, quer ver? Esses dias eu falei na minha igreja assim, ó. A nossa fonte de origem. Você pega lá uma vaca, pega um trator, um guindaste, correntes, alça a vaca e levanta ela ali 1 metro do chão, não mais que isso. Tranca a máquina, trava ela e deixa a vaca ali. E vai viver sua vida. 30, 40, 50 dias depois você volta. Como que essa vaca vai estar? Vai estar morta. Por quê? Porque ela foi desconectada da sua fonte de origem. A fonte de origem dela, desde Gênesis, é terra, produz os animais. Foi a terra que produziu a vaca, não, dali ela se alimenta, dali ela vive. Mas se desconectar ela, tirou da tomada, ela vai começar a ter problema, até morrer. Tá? O peixe, você não vai estar andando na praia e encontrar um peixinho, fazendo aquele momento, aquela sucção, né, com a boca, tá morrendo. Você não vai resolver o problema dele pegando ele, levando ele para debaixo do guarda-sol, colocando um canudinho, uma água sem gás na boca dele. Vai lá, peixe, vai, reanima. Não, ele está desconectado da fonte de origem dele, que é o mar. O mar fez ele. Então ele tem que voltar para o mar, tá? E resolver a existência dele. Aquilo ali vai trazer vida para ele de novo. Você foi desconectado da sua fonte de origem, morre. Se você for conectado de novo na fonte de origem, você vive. Então é isso que as pessoas que demoram para vir para Jesus, quando acontecem coisas horríveis, que não é o propósito de Deus para a vida delas, essas pessoas estão desconectadas. Só que lá na frente, quando o caos vem, quando as aflições vêm, ela se liga, poxa vida, eu tenho uma fonte de origem. E Moisés, todo mundo sabe que foi Deus que nos criou. Quando ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele fez o homem no céu. Desceu, a Bíblia diz que ele desceu e achou o barro, foi lá, fez o molde, e ele, só para aquele homem que ele fez no céu, então a nossa fonte de origem, né, ele sopra na narina, então a nossa fonte de origem é Deus, é o nosso Criador. Então as pessoas, quando tá bem, não precisa de Deus.
tem dinheiro, não precisa de Deus, tem saúde, não precisa de Deus, mas o primeiro problema que dá, que é muito sério, descobrir um diagnóstico horrível. Opa, peraí, ouvi dizer que tem um pastor que está curando. Ouvi dizer que tem uma igreja que tem poder, que tem um Deus lá que está curando. Então ele vai tentar se conectar com esse Deus para resolver o problema dele. Poucos vêm porque se arrepende dos seus pecados, né? Ou porque realmente precisa mudar de vida. E é por isso, respondendo a sua pergunta, é por isso. Pessoas vêm porque conseguem, porque precisam resolver os seus problemas. Só que quando vem, o que ocorre? Ela pensa em mudança, né? Mudança não, ela pensa em melhorar. Eu vou para aquela igreja, eu vou para Deus para melhorar a minha vida. Só que melhorar é muito pouco. Para esse Deus que eu disse que colocou temperatura no sol, que colocou os seus eletricidade no teu cérebro, colocou vida nas suas células, melhorar é muito pouco. Uma pessoa para ir para a igreja para melhorar chega a ser ridículo, porque a pessoa chega lá, né? Tô cheio de problema. Agora eu vou atrás de Deus. Chega lá. Quando ela encontra um culto, quando ela encontra a presença de Deus, ela descobre que não pode, é muito pouco melhorar para ela. Ela descobre que ela pode mudar. E a mudança traz transformação. E aí é onde ela fica pro resto da vida, porque dela tem experiência com Deus. Na verdade, a gente vê... Eu vivenciei algumas situações assim, a gente vê até hoje isso, né, de pessoas que têm algum problema. Aí você convida para ir para a igreja. Vem para a igreja, vem para o culto, vem participar, vem ver como é que é. Tu vai ver como a tua vida vai melhorar. E a pessoa vai, e muitos até no primeiro culto já se surpreendem, já se entregam, se batizam logo em seguida. E um tempo depois vem a primeira aflição e aí já não deu certo, não era bem isso e tal. E eu tento buscar uma explicação de que Deus no primeiro momento diz assim, se tu quiser essa vida, tu vai ter, tá aqui, aqui comigo, né? Mas no segundo momento ele coloca alguma aprovação para ver se a tua fé realmente é forte para tu te manter naquilo lá, né? E a gente vê muito disso. Muitas pessoas que vão para a igreja durante um tempo, vem a primeira dificuldade e já, não é isso, não resolveu, não deu certo e já se afasta de novo, né? Com certeza. Tu deve vivenciar isso muito assim, mais. O tempo todo. Vamos lá, mas Jesus já preveu isso, tá? Lucas... Só te interrompendo um pouco, tem como olhar para um irmão, para alguém que vai para a igreja e dizer, esse aí não vai durar muito? Percebe? O pastor percebe. O pastor percebe. Só que assim, é bíblico isso. Lucas 8,4, parábola do semeador. Um semeador saiu a semear a sua semente. Uma parte, vamos lá, era uma espécie de semente comprada por quilo, todas iguais. Só que a gente vê que ela cai em 4 solos. Uma parte dessa semente, quando o semeador... Porque aquele tempo não era preciso, né? A laser praticamente, na máquina, né? Era assim, era jogado. Então Jesus falou, um semeador, quando ele foi lançar, uma parte daquela semente caiu na beira do caminho. Vieram as aves do céu e a comeram. Outra parte caiu nas pedras, mas não tinha umidade, secou, morreu também, não vingou. A outra parte caiu no meio dos espinhos. Ela até germinou, brotou, cresceu, mas sendo sufocada, também não vingou. Só que teve uma quarta, que é um quarto solo. Você vê que sementes são todas iguais, o semeador é um só, mas os solos são 4. E aí a quarta que vingou caiu em terra boa. Essa germinou, brotou, cresceu e produziu frutos 100 por 1. Então, Jesus está querendo dizer assim que de todas as pessoas que conhecem, porque a semente é a palavra de Deus, todas as pessoas que conhecem a palavra de Deus, nós temos aí pelo menos 75% que ou é beira do caminho, ou o coração é de pedra. Ele ouviu a palavra, mas o coração é de pedra. 75%. 75%. 25% vingou, virou terra boa e se multiplicou. Então você vê que a palavra de Deus ela é boa. A palavra de Deus é boa. O semeador é bom, tá? Só que o coração humano é duro, homem. O coração do homem é muito infértil. Então é por isso que ele entra numa igreja, tem a experiência dele. É como um mercado, ele vai lá, pega o que ele precisa, porque Deus dá. Né? De repente já não tem mais interesse para ele. Ele acaba
os problemas da vida são os Troca espinhos. de igreja, normalmente o irmão troca de Tem igreja. muito isso. Né? Tem muito isso. Solta de uma igreja para outra, né? Caxias do Sul, tá? Eu tenho dito para alguns colegas que tá assim, ó, imagina você com uma forminha de gelo, né? Aquela forma de gelo. Uhum. Você põe um pouquinho, imagina que cada buraquinho daquilo lá é uma igreja. E aí você coloca a água um pouquinho. Caxias do Sul hoje, a nossa cidade tá assim, ó, o povo tá fazendo assim. Uhum. Não dá mais aqui, vou ali. Não era bem o que eu queria, então... Tá passando. Aquela raiz assim, tá raro de se ver. A gente vê pessoas que amam, né, estar no lugar que se converteu, que recebeu Jesus, mas acontece muito de pessoas acharem interesses em outros lugares e ir para lá. Tá acontece, certo. É normal. Tá certo. Para você que está acompanhando, nós temos aqui a Farmasi. Farmasi é uma empresa turca na área da beleza, cosmético, higiene pessoal. E eu tenho essa belezinha aqui, que é a vitamina B12, que agora vem em suplemento alimentar em solução spray. E quem vai falar sobre isso é a diretora da Farmasi Brasil, Aline Autoral. Fala aí, Aline. Ei, vou te fazer uma pergunta. Tem se sentido cansado ultimamente? Fadigado, exausto, dor de cabeça, insônia? Isso pode ser apenas ausência de vitamina B12, sabia? Uma simples vitamina acertadinha ali na sua rotina diária pode acabar, tirar de vez essa sensação de cansaço. E sabe o que mais legal? A vitamina B12 da Farmasi, além de ser na quantidade exata que você precisa, ela tem uma tecnologia incrível, uma tecnologia sublingual, onde você não vai ter trabalho nenhum, com muita praticidade, você vai encaixar na sua rotina algo que não vai tomar seu tempo. Melhor absorção que existe. Gente, é vida. B12. Eu sou Aline Autoral, fisiologista, mestre e doutora em ciência do movimento humano, diretora Farmasi Brasil. Tá aqui a solução para o seu cansaço, para a sua fadiga, para o seu dia a dia. Pastor, continuando nossa conversa, aqui, o nosso papo abençoado, nosso papo legal. Como explicar, ou melhor, cura pela fé? A cura pela fé substitui a medicina? Vamos lá. Estou sendo bem incisivo aqui nas perguntas. Tá? Com certeza. A medicina é algo deixado por Deus. Deus capacitou o homem. Tem uma canção, né, do Clovis Pin que ele é o dono de toda a ciência. Então, até a ciência vem de Deus. É verdade. Ok? O que seria de nós se não fosse a maconha? Que é a base para o anestésico. Uhum. Já pensou a medicina sem anestesia? Uhum. Né? Então, tudo que a gente vê de remédio, de composição química, de injeções, líquidos, vitaminas, tudo, inclusive os produtos, né, da Farmasi, todos os componentes vieram de Deus. Agora, eu não digo que a fé vem para substituir isso. Porque às vezes Deus usa isso para curar uma pessoa. Deus permite. Agora, eu acredito, tá? Mudando um pouco a frase, que ele faz o que os médicos não podem fazer. Amém. Vários cultos, quando eu pego para pregar, eu já abro assim, eu cumprimento, faço uma oração, mas um pouquinho antes de sentar, eu já peço para o povo olhar para o céu, falar com Deus e dizer assim: Espírito Santo, faça na minha vida o que nenhum homem pode fazer, porque a pessoa está ali no culto para aquilo. Então eu acredito assim, não substituindo a medicina, mas fazendo o que a medicina não faz, né? Por exemplo, esses dias eu recebi no meu escritório uma família. E aquela família, eles estavam desesperados, assim, dava para ver a aflição nos olhos deles, porque a mãe estava com câncer no intestino. E o homem contando a história para mim de tudo que eles estavam passando, aquele homem soluçava de chorar. Eles estavam com uma sensação, um sentimento de perda terrível, que a mãe estava com câncer e é mortal. E eu conversei um tempo com eles, acalmei os 2 filhos atrás, vendo. Que aí eu ativei a fé dela. Amém. Porque a cura ela vem pela fé, então a fé vem pelo ouvir. Então tem que falar um pouco de cura, de milagre, para a pessoa se sentir mais confortável. Aí no final eu fui lá, coloquei a mão nos ombros dela, ungi ela com óleo e orei. Na terça-feira ela foi para fazer alguns exames para ver como eles iam tratar. Chegou lá, não tinha mais nada.
todo o câncer do intestino dela desapareceu. Então é assim que funciona. A fé, ela vem para fazer aquilo que os homens não conseguem fazer. É desse jeito. Só o fato da pessoa procurar alguém que é tido por alguém que cura através de Jesus, isso já é fé, né? Já é fé, ela já está acreditando. Até porque eu acho difícil alguém ser curado não tendo fé e acreditando naquilo, né? A pessoa que não tem fé, ela não vai ser curada pela fé. Dificilmente isso vai acontecer. Com certeza, é a fé que vai... A fé, ela é o start, né? Ela é o start do milagre. A fé, ela produz o milagre. A fé, ela faz aquilo que a pessoa acredita. Bom, o próprio apóstolo, ele decifrou a fé. Fé é um fundamento. O fundamento é para que você construa algo em cima. Uhum. E de se ver aquilo que você não está enxergando. Você enxerga, mas não existe ainda. Então, de fato, a fé, quando uma pessoa vai procurar, ela já tem um grau de fé. Claro, tem pessoas que vai empurrado porque o amigo falou que lá já foi curado de tal coisa, o amigo leva lá, então ele vai meio... vou ver o que dá esse negócio, né? E assim, Moisés, não é todo mundo que se põe a mão que é curado. Tá? Eu ensino que nós temos 3 tipos de evangelho durante toda a história. De João Batista até Atos, né? Até Paulo. Evangelho do Reino. No Evangelho do Reino, nós vemos que João Batista e Jesus pregou o Evangelho do Reino. Todas as pessoas que eles colocavam a mão, eles eram curados. Até porque Jesus, né? Era Jesus, não tinha como. Tá. Quando veio o Evangelho da Graça, você já vê algumas frustrações na oração. Paulo, por exemplo, orou por um amigo dele e o amigo não foi curado. Paulo, por exemplo, orou por 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho da carne dele. E o espinho da carne não saiu. Pelo contrário, o Espírito Santo sabia do espinho da carne. O Espírito Santo ouviu a oração de Paulo, tira isso de mim que eu não aguento mais. Só que o Espírito Santo ainda respondeu, a minha graça te basta. Né? Jesus respondeu, a minha graça te basta. Então, não são todas as pessoas que são curadas. Aí você pode me perguntar, mas por quê? Como assim se tem fé? O próprio Jesus falou, tem doenças que é para a morte. Jesus falou isso. E tem doenças que é para glorificar o nome de Deus. Se fosse assim, Moisés, a gente não tinha gente de 20 anos morta, 30, 40, 50 anos morta. Você vê que a morte, ela é, abre aspas, ela é justa. Ela não respeita idoso, homem de 40, criança, meninão, até feto, Moisés, até feto morre. Então a morte, ela tem que existir, ela é padrão para todo mundo. Todo mundo tem que ter uma sensaçãozinha de que se não se cuidar, vai morrer. Uhum. Se não olhar para os lados na rua, né, se tá vindo carro, se você não se alimentar legal, vai morrer. Tem que cuidar. Então, já pensou se fosse fácil, assim, colocou a mão, né? Claro, existem situações que a fé ela é violenta. Por exemplo, eu fui curado de uma doença degenerativa. Eu tive uma doença degenerativa, eu fui em 14 médicos, foram 2 anos e 10 meses buscando um diagnóstico. Isso mais recente. Agora, 2017 começou, janeiro de 2017 começou. E aí ocorreu que, olha só, como é que funciona a fé. Quando eu descobri o diagnóstico, eu fui numa neurogeneticista e ela disse para mim, olha o diagnóstico, tá? Ataxia espinocerebelar. Então o meu cerebelo começou a degenerar e cerebelo é responsável por equilíbrio. Uhum. Então eu ficava mole assim, é como se cada junta minha fosse desparafusada, minha cabeça rodava, era um negócio horrível. Isso já aqui em Caxias. Começou em Porto Alegre. Eu estava pastoreando em Porto Alegre. Em janeiro eu senti os sintomas, fiquei em outubro de 2019 saiu o diagnóstico, tá? Então, aí vem a fé. Cheguei na doutora, ela abriu o diagnóstico e falou assim, Denis, tá confirmado pelo exame, você tem ataxia espinocerebelar.
Falei, doutora, não mente para mim. O que é isso? E onde eu vou chegar? O que vai acontecer comigo? Me explica. Isso é uma degeneração do seu cerebelo. É genético. A cada 100 mil pessoas, uma tem. Tá? É uma doença rara. É degenerativa. E você me perguntou, eu vou ser sincera. 2 anos, cadeira de roda. E mais um tempo aí você vai morrer precocemente. Esse era o meu diagnóstico. Aí eu perguntei para ela assim, fiz algumas perguntas. Doutora, não tem remédio? Não. Não tem tratamento? Não. Não tem cura? Não. Então eu falei para ela assim, então eu não volto mais aqui. Não vou voltar. Se for para a medicina tentar descobrir da onde veio e para onde vai, eu não tenho interesse. Eu quero a minha cura. Você não concorda comigo? Claro. O que eu fiz? Eu fui para a fé. 100% para a fé. Eu fui para Israel, fui no Muro das Lamentações. Lá eu tive uma experiência com Deus. 5 horas da manhã. Eu percebi que quando eu voltei de Israel, do muro, que eu fui sozinho, sabe? Eu fui ter um momento meu com Deus. Voltei em março de 2020, que já era pandemia. Eu tranquei a minha igreja, coloquei um colchão de solteiro no altar. Fiquei 7 dias em jejum. Porque em jejum sem comer um grão de arroz. Sem comer uma ervilha, só água, 7 dias. Porque eu tinha uma emergência no milagre. Eu não podia deixar minha esposa me carregando na cadeira de roda e meus filhos ficarem órfãos em pouco tempo. Não, eu tinha que fazer alguma coisa. Nem tanto por mim, mas por eles. E Moisés, eu tinha tanta convicção que eu ia sair daquela, tanta convicção, que foi a fé que mudou minha história. Jejum, oração, eu decidi não ir mais atrás da medicina e a minha fé me curou. Amém. Esse é um baita testemunho. Acho que esse eu não tinha ouvido falar ainda, não. Poxa. É verdade, passei por isso, foi terrível. A tua igreja em Caxias, ela atrai as pessoas pelo teu dom de cura? É a maior forma de atrair as pessoas para lá ou não? Não. Não. Eu até imaginei, tá? Assim, como Deus tem me usado bastante, eu, minha esposa, minha equipe, a gente vê cada testemunho absurdo, né? Porque quando você respeita uma unção, você vive ela. Eu tenho uma pastora da minha equipe que foi num hospital, estavam para amputar uma perna de um rapaz de acidente de moto, e eles estavam dizendo assim, se não crescer carne nas feridas, nós vamos ter que amputar. A mulher colocou a mão por cima ali das faixas, e ela começou a sentir um tremer assim, um formigamento na mão dela. E o rapaz também, quando tiraram, tinha carne. Tinha carne nas feridas. Não amputou. Então, assim, eu imaginei um dia assim, ó. Meu Deus, com o que a gente está vendo de cura e de milagres, a nossa igreja vai explodir de crescimento. Porque era o ministério de Jesus, as multidões vinham. Até que não. Hoje a minha igreja cresce mais como? Eu trabalho três coisas. É o básico, tanto eu como a minha equipe. Ambiente, tá? Atmosfera, experiência. Eu criei um ambiente que é bom de estar lá. Se você ficar 3, 4, 5 horas sentado na minha igreja, você nem sente. Que é um ambiente gostoso, agradável, uma iluminação legal. Atmosfera é o meu culto, é o que acontece ali, é a forma de fazer o louvor, é a forma de ser recepcionado desde o estacionamento até lá em cima, de ser abraçado. Eu tanto uso a minha slogan, né? Quadrangular Caxias do Sul, um lugar para amar e ser amado. Então eu procuro criar com a minha equipe, porque sozinho eu não sou nada, né? Nenhum pastor que consegue construir um ministério sozinho, ele vai ter uma igreja relevante. Então toda a minha equipe sabe que a gente precisa criar uma atmosfera. Por quê? Porque no final a pessoa sai de lá dizendo assim, eu tive uma experiência. Que experiência que eu tive nesse culto? Então, hoje o maior crescimento nosso é atendimento, tá? É a mensagem, é o ambiente, a atmosfera do Espírito Santo, mas nem é tanto as curas em si. Mas vem, claro que através dos testemunhos vem, né? Tá certo também. Mas a tua história é uma história que inspira, sabe? A gente
na igreja aqui de Bento, a gente fala muito sobre igrejas da região, né? E se fala muito da igreja do pastor Denis e dos encontros com Deus também, né? Que são organizados aí, né? Por ti, pela pastora Aline, enfim, pela equipe, né? E nos encontros com Deus? Qual é que é o grande mote, assim, para quem nunca ouviu falar do encontro com Deus, para quem não é cristão, para quem não vai numa igreja evangélica, ou para quem teria vontade de conhecer? Qual é que é a grande pegada, assim, do encontro com Deus? Eu sou suspeito, porque o meu ministério já há muitos anos, ele é um pilar. Ele é um pilar, tá? Vamos imaginar que a nossa igreja, ela seja um trem, tá lá no trilho. Locomotiva, trabalho, todo mundo trabalhando. Essa é a nossa locomotiva. Sem preguiça, fazer para Deus e o melhor. O segundo, eu já creio que é o encontro com Deus. Porque o encontro com Deus, o próprio nome já diz, né? Você vai... A pessoa se encontra com o patrão, se encontra com um homem de negócio, se encontra com o amor da vida, se encontra com um amigo querido. Você vê encontros de toda forma. Só que você tirar 3 dias para se encontrar com Deus, é diferente. Eu já tenho 37 encontros com Deus. 37. São o quê? 3, 2 por ano? 3? Depende? Não, na verdade, assim, hoje eu tenho 4 por ano. 4 por ano. Só que às vezes eu tenho que liberar a data, porque não se encontram tantas chácaras por aí. Então, às vezes chega 2, 3. Esse ano, por exemplo, eu só consegui fazer 1. Porque teve enchentes, aquela coisa toda. Sim, foi um ano bem complicado. Mas quando nós tínhamos a chácara própria, nós chegávamos a fazer 2 por mês. Poxa vida. Por mês. Eu já cheguei a fazer 3 em um mês. De tanta gente que um vai falando pro outro, vai evitando aquela bola de neve. Não tem encontro com Deus? Qual que é a pegada dele, tá? Eu oriento que uma pessoa para ir para encontro com Deus, ela seja muito próximo do batismo. Tanto pré como pós. Porque ali ela vai ver coisas que vai fazer ela crescer por questão de anos. Ela vai ter experiências questão de anos. A gente se isola de tudo e de todos para celular e tudo, tudo para que a pessoa tenha uma experiência. E nós temos 10 ministrações. E do início ao fim a gente chama de efeito funil, né? A pessoa ela vai sendo elevada assim, quando vai ver, ela entrou, né, no projeto da igreja, no que Deus quer para ela sai de lá muitos batizados no Espírito Santo, sai de lá batizado nas águas, certo? Eu tenho um caso, Moisés, muito interessante, e ele foi no encontro com Deus, e ele estava lá começando na igreja, enfim, e aí, primeira noite ele foi deitar, os homens para um lado, mulheres para o outro. Quando foi 2h30, 3 da madrugada, aquele homem dormindo começou a gritar. Gritar. E aí, imagina o fervo, né? 3 da manhã, encontro com Deus, um monte de gente em volta dele. E aí, quando ele acordou, o que ocorreu? Ele estava sonhando que estava sendo batizado com o Espírito Santo. Só que ele, de fato, estava sendo batizado com o Espírito Santo. Ele acordou falando línguas estranhas. Poxa. Então, você vê que é uma atmosfera tão agradável, tão fácil de Deus agir, que é uma coisa que cada pessoa tem. Inclusive, quem está nos assistindo, né? Aqui de Bento Gonçalves, afora, todas as pessoas que tiverem interesse em participar de um encontro com Deus, procure a sua equipe, procure você e fale conosco, que nós vamos ficar muito satisfeitos em servi-los. Amém. Eu tive uma experiência que eu posso aqui comentar lá. Foi uma experiência uma experiência minha, que na primeira noite nós tivemos a recepção ali, tomamos um café, eu acho, ou jantamos, e depois cada um foi para os seus quartos, né? E quando eu deitei, eu tenho certeza que eu não adormeci. Eu fechei o olho para dormir, eu ouvi uma voz que me disse assim: você foi escolhido para estar aqui. Você foi escolhido. E aquilo me marcou de uma maneira, aquilo ficou gravado em mim nos 3 dias que eu estive lá. E foi a maneira como eu fui recebido lá. Eu tenho certeza que foi Deus falando para mim: você foi escolhido para estar aqui. E foi incrível, foi um momento muito legal, e eu recomendo para quem quiser conhecer, quem quiser se aprofundar, quem quiser se aproximar de Deus, esse é um momento abençoado. Que maravilha. Abençoado, um momento muito maravilhoso.
Se você quer enxergar melhor, quer trocar o seu óculos que já está velhinho, nós temos o nosso apoiador Óticas Ferri, óculos especiais. Eles produzem as armações, eles produzem as lentes e o precinho, ó, especial. Óticas Ferri, na Rua 3 de Maio, em frente ao Desco, bem facilzinho de encontrar. Vai lá para essa nova ótica que está chegando em Bento Gonçalves. Tenho certeza que você vai ter um atendimento diferenciado pelo Daniel, pela Kátia e por toda a equipe da Óticas Ferri. Vamos continuar com o nosso papo. Vamos lá. Mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Eu quero te pedir, o homem de Deus, quer seja o pastor, quer seja um diácono, um obreiro, as cargas deles são maiores? Tem mais dificuldade? Porque normalmente a gente vê que o pastor que está à frente de uma igreja, ele acaba enfrentando mais problemas, até dentro da igreja. A gente acha que na igreja não tem problema, e tem problema, né? Isso é uma máxima, isso é uma, digamos assim, acontece muito. O homem de Deus, ele tem cargas, provações maiores, até para ver se realmente ele se mantém na fé dele. Olha só, cargas e provações todo cristão tem. Inclusive o próprio Jesus passou, tá? Só que o que acontece com o pastor, por exemplo? Um pastor de igreja, eu como um superintendente, o pastor Luiz Cordazo, né, que é lá o seu pastor, o que nós temos? Nós temos uma responsabilidade de trazer a voz de Deus para a terra. Então, com certeza, nós teremos retaliações. Eu digo assim que nós, pastores, nós não podemos errar. Nós temos que estar bem com Deus, firme com Deus. Agora, assim, o atributo da pregação, por exemplo, nem todos vão ter. Mas o atributo da oração, todos têm que ter. Todos têm que orar. A oração, ela abre o céu. Eu costumo dizer que o céu tem tudo que eu preciso. Então a oração vai fazer com que eu entre lá no céu e pegue o que eu preciso, tá? Só que as retaliações vêm para parar qualquer pessoa. Eu não posso dizer que para mim é maior do que a do outro. Porque eu vejo que pessoas que não pregam, pessoas que não têm cargos, elas também têm retaliações, tá? A única diferença é que nós não podemos errar no sentido de a gente tem uma carga espiritual sobre nós. Às vezes Deus fala comigo através de sonhos, uma sensação, uma visão do que está ocorrendo ali. Tá? Então as pessoas vão para a igreja, inclusive nós pastores temos muito problema com isso. Vamos falar de domingo, por exemplo, falando desse assunto, né? A pessoa tá lá o domingo, ela acorda tarde, ela vai para churrascada com a família, ela fica o dia inteiro, né, falando besteira, falando de time, de futebol, problema em casa. Ela tem um domingo de lazer, de descanso. De repente bate o horário, opa, hoje tem culto. Então ele vai lá, só toma um banho, toma um cafezão, aquela gritaria em casa, corre, moleque, e aí vai pro culto. Só que ele tá indo pro culto totalmente despreparado. Todo desconectado também totalmente de Deus, né? E aí, olha lá, olha o cargo do pastor. O pastor vai ter que ligar esse cara espiritualmente. Então aí que tá, nós temos as nossas lutas, nossos desafios, mas a diferença é que nós temos a consciência de que nós líderes, temos que estar conectados o tempo todo com Deus. O povo, na verdade, não pensa assim, não vou pregar, não vou estar lá cantando, não vou ministrar, então vou viver minha vida e às vezes nem ora. Eu tenho muito problema com casais, tá? Os casais vêm com aquele nível de estresse lá nas alturas, já tá falando em divórcio, já não estão dormindo junto. Senta na nossa frente, eu e a pastora. De repente a gente pergunta assim, vocês estão orando junto? Entendeu? Então eu imagino que é isso aí. A falta de compromisso com o próprio ministério pode deixar a pessoa um pouco mais fraca, mas o problema vem para todo mundo. E eu sou testemunha, eu e minha esposa somos testemunhas de que a oração do casal, ela tem poder. Leitura bíblica, oração, todo dia, final da noite, de manhã cedo, devocional. Isso tem um poder gigantesco na vida de qualquer casal, que vai refletir na vida de todos que convivem com esse casal, né? Isso é muito importante. Precisa. Verdade, muito necessário. Deixa eu te pedir, alguém recebe o dom de cura sem pedir?
E como faz para perceber isso? É assim, ó. A Bíblia diz, se tratando do dom em si, não só o de cura, mas qualquer dom. Não despreze, tá em Timóteo, não despreze o dom que há em ti, imposto pela imposição das mãos. Então eu creio que o dom que ele vem proposital, ele é o que a gente chama de transferência de unção, que foi o que aconteceu comigo. Comigo foi assim. Na verdade, eu sempre fui usado com cura, sempre. Eu creio que o primeiro milagre assim, que Deus me usou para fazer, tá? Foi com 13 anos. 13 anos, eu me converti com 9. Com 13, o meu pai era estéril e eu queria um irmão. Porque queria um irmão. Imagina, 13 anos, eu queria um irmão. E o meu irmão, o segundo, né, 5 anos mais novo, também. Só que meu pai tinha pego cachumba e ele ficou estéril. Ficou um tempão estéril. E eles disseram para nós assim na mesa um dia, eu com 13 anos, nós não podemos mais ter filho, o pai é estéril. Só Deus. Ele falou, só Deus. Eu falei, só Deus? Eu fiz um jejum de 3 dias, com 13 anos. Eu fiz uma campanha de 7 quintas-feiras na igreja. Resumindo, hoje meu irmão tem 14 anos, dentista, e reverteu a esterilidade do meu pai, tá? Então, eu não creio que naquela época alguém tenha colocado a mão em mim e liberado o dom de cura, tá? Quando eu saí para o ministério, a primeira pessoa que eu orei foi para abri o célula, virei líder de célula a primeira vez. Eu orei por uma mocinha, uma jovenzinha que estava com câncer, um tumor na cabeça, tá? Eu orei por ela. Claro que foi via documentos, né? Nem cheguei a tocar nela. Aí depois que fizeram os exames de novo, ou foram dar continuidade no tratamento, viram que estava estranho. O tumor tinha diminuído e transformado numa bolinha de gordura. Mas ninguém tinha transferido unção para mim ainda. Né? Respondendo a sua pergunta. Eu orei por uma senhora lá no início, a segunda oração que eu fiz por cura. Uma senhora tinha umas feridas horríveis na canela. Umas feridas abertas, com pus escorrendo, sangue, sempre enfaixada, por causa de diabetes. Início de um processo de perder a perna. Ministrei na perna da mulher, a ferida fechou. Então você me perguntou, como que se percebe? Assim. Eu comecei a perceber que conforme eu ia orando, as coisas iam acontecendo. Aí o que você tem que fazer? Aí você tem que ir para a leitura, tá? Tem que ir para pessoas que estão no nível acima de você, sentar com pessoas que estão vivendo isso. E aí, claro, conforme as pessoas que têm esse dom for colocando a mão na sua cabeça, a coisa vai intensificando. Só que isso Moisés, para todos os dons, não só para cura. Tá certo. E para quem não crê em Deus? Aquela pessoa que não acredita em Deus? Eu acredito assim. Vamos lá. Muitos que se dizem ateu, né? Deus não existe, Deus não está aí no lugar. Eu entendo. A vida acaba aqui. Eu entendo, mas eu não concordo. Eu entendo. Toda pessoa tem direito. Mas é assim, ó. Eu ensino o meu povo, onde eu vou pregar, às vezes eu falo isso. Imagina que existe uma nuvem espiritual, uma nuvem de Deus. Quem olha para a nuvem, ela vê milagre. Ele olhou para a nuvem, ele está vendo, ele está acreditando nela. Então ele vê milagre acontecer perto dele. Mas quem vai para debaixo da nuvem vive milagre. Então ele teve a fé para debaixo da nuvem para receber o que ela... Agora, a pessoa que entra na nuvem, ela é usada para fazer milagres. São 3 níveis. Agora, respondendo sua pergunta para um 4º nível, mas é aquela que não acredita na nuvem. Não vai ver milagre. Não vai viver milagre e muito menos vai ser usada para fazer milagre. Tá certo. Nós estamos nos encaminhando para o encerramento. E antes de encerrar, claro, eu quero falar de mais um dos nossos apoiadores, Globo Esporte, esse tenisão Nike, que bonito que você está vendo aí durante o episódio com o Pastor Denis, é lá da Globo Esporte, no centro de Bento Gonçalves. E eu aproveito o presentinho da Globo Esporte para ti, Pastor Denis, uma camiseta aí. Eu acho que vai servir. Peguei tamanho M, talvez tivesse que ser P, né, Pastor Aline, ou não é M?
Dá, vai dar. com certeza. Vai pra academia, vai... Academia, então, daqui a pouco vai usar. Muito obrigado. Imagina que é isso. Que presentão. Pastor Denis, eu quero lhe agradecer profundamente aí por ter topado sair de Caxias para estar aqui gravando esse episódio conosco. Vou passar a palavra para te despedir, então, de quem está assistindo, quem está acompanhando, agradecendo mais uma vez a tia, a pastora Aline, por ter estado aqui no estúdio do Escuceucast. Maravilha. Escuceucast, muito obrigado, Moisés, pelo convite, pela confiança, pelo papo maravilhoso, bom. Tá muito bom estar aqui. Eu quero dizer para vocês que nós precisamos estar conectados com Jesus. Amém. Nós precisamos entender que o homem, ele já nasce num estágio de separação de Deus. Qualquer pessoa que nasce, ele já nasce separado de Deus. Não tem como. Qualquer pessoa que nasce de Adão, porque quando Adão pecou, nós estávamos dentro dele. Toda a humanidade estava dentro dele em forma de semente. Então, nessas últimas palavras, eu quero alertar quem estiver assistindo que quando Adão comeu aquele fruto, ele sofreu consequências de separação de Deus e ser expulso do jardim. Só que a dor disso tudo é que nós estávamos lá dentro dele. Nós comemos do fruto, nós fomos expulsos do jardim, nós fomos separados de Deus. Ninguém, Moisés, ninguém que nasce de Adão volta para o jardim ou voltou para o jardim. Então, desde que toda a humanidade foi se fazendo, foi se reerguendo, passando Babel, passando até mesmo o dilúvio, tudo, chegou um dia que há 2000 anos atrás, um anjo entrou numa casa e disse para uma mocinha: salve agraciada, paz seja contigo, o Senhor é convosco, tá? Bendita sois vós entre as mulheres. Que aquela mulher ficou apavorada, né, espantada com aquele cumprimento tão divino. E ele disse para ela: tu darás e conceberás à luz um filho, e esse menino, o nome dele será Jesus, Emanuel, tal. E aí a pergunta se toda a humanidade que veio de Adão está separada de Deus, esse cidadão, esse homem que nasceu da virgem, veio de Adão? Ele não veio de Adão. Ele veio da virgem, ele veio do céu. E ele disse: vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, doentes, aflitos. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a gente está ouvindo palavras daquele que não veio de Adão, daquele que não pecou em momento algum. Então, quando nós ouvimos essas palavras, cremos nele, nos arrependemos de ter comido aquele fruto e de tudo mais que nós, de ruim que a gente fez, e vamos até ele com arrependimento, não com desculpas ou pedidos de perdão, mas com arrependimento. Ele é fiel para nos salvar, nos resgatar. E, olhando aqui para a câmera, tá? Não decida a sua eternidade quando você estiver do lado do túmulo. Decida pro lado de cá. Amém. Muito bom. Obrigado, pastor Denis, pastor Aline, que está acompanhando também. E a você, que está sempre aí ligado com a gente, é o que eu sempre te digo. Aqui nós temos assuntos legais com convidados especiais. E o assunto de hoje foi legal, foi abençoado, foi especial, foi maravilhoso e certamente vai tocar o teu coração. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar com as pessoas que você acha que merecem receber esse conteúdo e se inscrever no canal do Escuceucast. É só ativar o sininho aí do lado, o sininho das notificações. Valeu, pessoal. Até o próximo Escuceucast.